Minha nora está grávida. E não é do meu filho. Eu sou ginecologista e obstetra há 20 anos. Há 4 meses, meu único filho homem me ligou, radiante, dizendo que ia se casar. Porque a namorada dele, uma mulher que eu sempre achei fria e calculista, estava grávida de 8 semanas. Ele estava nas nuvens. 2 semanas depois, ela marcou o primeiro ultrassom transvaginal comigo, na minha clínica particular. Quando eu apaguei as luzes do consultório e coloquei o transdutor na barriga dela, a imagem na tela me congelou. O monitor cardíaco fetal é, para a maioria das pessoas, a representação da vida. Eu já trouxe milhares de vidas ao mundo. Conheço o útero humano, suas nuances, seus segredos, como a palma da minha mão. Mas há 4 meses, dentro do silêncio asséptico do meu consultório particular, aquele mesmo som ecoou como uma sentença de morte, para a inocência do meu filho. Tudo começou com um telefonema. Meu único filho homem, o orgulho que carreguei nos braços após a morte precoce do meu marido, me ligou com a voz trêmula de tanto chorar. Mas eram lágrimas de alegria. Mãe, eu vou casar. A voz dele reverberava pelo viva voz do meu carro, enquanto eu voltava de um plantão exaustivo. A Gisele está grávida, mãe. 8 semanas. Eu vou ser pai. Eu estou no céu. Meu estômago despencou antes mesmo que meu cérebro processasse o motivo. Não era a notícia da paternidade em si que me causava repulsa, mas o nome. Gisele. Desde o primeiro jantar em que meu filho a trouxe à minha casa, meu instinto, aquele faro de mãe que raramente falha, aguçado por anos lidando com os aspectos mais crus da natureza humana, disparou todos os alarmes. Gisele tinha um olhar frio por trás de uma franja perfeitamente alinhada. Um sorriso calculado, que nunca chegava aos olhos. Ela se movia como quem estuda o tabuleiro antes de mexer a peça. Meu filho, um engenheiro brilhante, mas de um coração puro e, por vezes, ingênuo, estava completamente cego de amor. 2 semanas após a ligação, ela agendou o primeiro ultrassom transvaginal. Fez questão de que fosse comigo, na minha clínica particular. Quero que a vovó seja a primeira a ver o milagre. Ela me mandou por mensagem, com um emoji de coração que me pareceu tão artificial quanto um diagnóstico falso. O dia do exame estava chuvoso. O consultório estava imerso em uma penumbra confortável, quebrada apenas pela luz azulada das telas dos meus equipamentos de última geração. Gisele deitou-se na maca, ajeitando o lençol descartável sobre as pernas. Ela mantinha uma expressão de falsa timidez, as mãos repousando sobre o ventre, ainda completamente plano. Estou um pouco nervosa. Clarice, ela sussurrou, usando meu nome de forma íntima, tentando cavar um espaço de cumplicidade que eu nunca havia dado a ela. Sabe como é? Mãe de primeira viagem. O seu filho está tão ansioso e ele não para de falar nisso de lá da Europa. É normal o nervosismo. Gisele, respondi com a minha melhor voz profissional, aquela que treinei para acalmar pacientes em momentos de crise. Passei o gel aquecido no transdutor. O toque inicial. Apaguei as luzes principais do consultório, deixando o ambiente na penumbra técnica necessária para a visualização perfeita. Introduzi o aparelho e fixei meus olhos no monitor de alta definição. O meu coração parou. Os anos de prática me dão a capacidade de datar uma gestação em segundos. Antes mesmo que o software da máquina faça o cálculo milimétrico do comprimento cabeça-nádega, ou do diâmetro biparietal. O que eu estava vendo na tela não era um embrião de 8 ou 9 semanas. Não era uma pequena estrutura em forma de feijão com batimentos cardíacos incipientes. O que piscava na tela, com uma nitidez cruel, era um feto perfeitamente formado de 16 semanas. Eu conseguia ver a divisão dos hemisférios cerebrais, os pequenos dedos das mãos, o contorno nítido da coluna vertebral. 16 semanas. Uma matemática fria e violenta começou a se desdobrar na minha mente. 16 semanas atrás, meu filho estava no meio de uma viagem de negócios crucial na Europa. Ele passou exatamente 3 meses fora, coordenando a implementação de um projeto em Frankfurt. Ele havia retornado há menos de 3 semanas. A conta não batia. Era biologicamente impossível. Aquele ser que crescia dentro do útero da mulher que meu filho idolatrava não tinha uma única gota do nosso sangue. Senti um suor frio brotar na minha nuca. Minhas mãos, sempre tão firmes durante cirurgias complexas, começaram a tremer imperceptivelmente sobre o transdutor. O nó na minha garganta era tão denso que me faltou o ar por alguns segundos. O cheiro do antisséptico do consultório, que sempre me trouxe paz. De repente me pareceu sufocante, como o ar de um velório. Olhei de relance para Gisele. Ela estava com o rosto virado para mim, um sorriso sereno nos lábios, os olhos castanhos brilhando na escuridão do consultório. Naquele milésimo de segundo, enquanto ela sustentava o meu olhar, percebi a engenhosidade macabra do plano dela. Ela sabia. Ela sabia exatamente o tempo de gestação. E ela escolheu a mim, a mãe do homem que ela estava enganando, para fazer o exame. Por quê? Porque se a própria sogra, uma médica renomada, validasse o tempo de gestação na empolgação do momento, ninguém no mundo jamais questionaria a paternidade daquela criança. Era o álibi perfeito. Carimbado com o meu próprio CRM. Minha primeira reação, o puro instinto de uma mãe ferida, foi de acender as luzes, arrancar o transdutor e expulsar aquela sociopata da minha clínica aos gritos. Eu queria ligar para o meu filho e quebrar o mundo dele de uma vez só, para que ele visse o monstro com quem estava prestes a se casar. Mas o meu lado médico e o meu lado estrategista falou mais alto no milésimo de segundo seguinte. Se eu fizesse um escândalo ali, o que aconteceria? Gisele era manipuladora. Eu conhecia o tipo. Ela sairia chorando da minha clínica. Diria ao meu filho que eu a acusei injustamente por puro ciúme materno. Ou que a máquina estava desregulada. Pior. Com o estresse da briga, ela poderia facilmente simular um aborto espontâneo nas semanas seguintes. Tomaria algum medicamento, provocaria o sangramento, culparia a sogra monstruosa pelo trauma e pela perda do bebê, e prenderia o meu filho pelo resto da vida em uma teia de culpa, luto e dever moral. Ele nunca me abandonaria se achasse que a mãe dele tinha causado a morte do seu filho. Eu precisava de um cheque-mate. Um que não deixasse margem para dúvidas, para defesas ou para manipulações emocionais. Eu precisava de provas irrefutáveis, destruidoras e definitivas. Respirei fundo. Forcei os músculos da minha face a relaxarem. Engoli o gosto amargo da traição que subia pela minha garganta. Peguei o papel toalha, limpei o gel da barriga dela com movimentos suaves, quase carinhosos. Virei o monitor para que ela não pudesse ver os dados numéricos da biometria fetal que a máquina gerava automaticamente. Olhei bem nos olhos frios de Gisele. Dei o sorriso mais caloroso que consegui internalizar. E disse, com a voz mais doce do mundo: "O bebê está ótimo, querida. Está tudo perfeito. O coração está batendo forte. Você vai dar ao meu filho a maior alegria da vida dele."
Gisele soltou um suspiro de alívio que me pareceu quase triunfante. Obrigada, Clarice. Eu sabia que estava tudo bem. Ela disse sentando-se na maca com uma condescendência que me deu náuseas. Naquela noite, enquanto ela se vestia e saía da clínica cantarolando, eu me tranquei na minha sala. Apaguei as luzes e desabei na minha cadeira de couro. O silêncio do consultório agora parecia o início de uma guerra silenciosa. Eu ia acompanhar aquele pré-natal. Eu ia ser a sogra perfeita, a médica dedicada, a mulher que mimaria a noiva do filho. Eu aceitaria os jantares, ajudaria a escolher o enxoval e sorriria para as fotos de família. Mas cada consulta seria um passo a mais na construção da armadilha dela. Para derrubar um monstro, você precisa primeiro fazê-lo acreditar que venceu. Essa foi a máxima que repeti para mim mesma todas as manhãs, durante os 5 meses que se seguiram. Cada dia era um exercício exaustivo de teatro. Eu, Clarice, uma médica respeitada, acostumada com a verdade nua e crua dos diagnósticos, tive que me transformar em uma mentirosa profissional. Tornar-me a sogra perfeita foi assustadoramente fácil. Comprei roupinhas de grife em tons neutros, porque ainda não tínhamos certeza do sexo. Enviei flores para o apartamento dela nos dias em que meu filho relatava que ela sentia enjoos. E fiz questão de pagar por cada exame de sangue complementar. Gisele banhava-se na minha atenção com a soberba de uma rainha que acredita ter todos os seus súditos sob controle. Em nossos jantares de domingo, ela sentava-se à mesa, tocava a minha mão e dizia ao meu filho o quanto se sentia abençoada por ter uma médica na família. Meu filho a olhava com os olhos brilhando, tocando a barriga dela, que agora crescia visivelmente. Ver a devoção dele por aquela farsa me rasgava o peito, mas eu engolia o choro. Eu sabia que a dor de uma verdade tardia seria menor do que a ruína de uma vida inteira ao lado dela. O plano do checkmate exigia precisão cirúrgica. Eu não podia apenas acusá-la de traição. Eu precisava provar a incompatibilidade de tempo e, mais importante, a identidade do verdadeiro pai. Para isso, o DNA era a minha única arma incontestável. A oportunidade perfeita surgiu no início do 3º trimestre. Gisele veio à clínica para a coleta de rotina do perfil biofísico fetal e exames de triagem. Enquanto ela se trocava no banheiro do consultório, recolhi com cuidado um fio de cabelo longo e escuro que havia ficado preso na escova que ela deixou sobre a minha bancada. Guardei-o imediatamente em um envelope estéril. Minutos depois, durante a coleta de sangue que eu mesma fiz questão de realizar, alegando que minhas enfermeiras poderiam estourar as veias delicadas dela, mudei sutilmente o protocolo. Colei etiquetas com códigos anônimos nos tubos de ensaio. Um tubo iria para o laboratório convencional para checar o ferro e a glicose. O outro, uma amostra extra que drenei sem que ela percebesse o volume. Seria enviado para um laboratório de genética forense parceiro, com o qual eu tinha convênio de pesquisa. Mas eu precisava do material genético do meu filho para o confronto. Eu não podia simplesmente pedir um teste de paternidade a ele sem levantar suspeitas e estragar o elemento surpresa. A chance veio em um fim de semana em que ele foi almoçar na minha casa sozinho, enquanto Gisele visitava os pais em outra cidade. Ele parecia cansado, com a barba por fazer devido ao excesso de trabalho na engenharia. Deixa eu dar um jeito nesse visual de pai desleixado. Brinquei. Pegando uma tesoura pequena na gaveta e cortando algumas mechas desalinhadas do cabelo dele, sob o pretexto de ajeitar suas costeletas. Ele riu, me abraçou, e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Aquele abraço quase me desmoronou. Guardei os fios dele em um segundo envelope. Naquela mesma tarde, enviei as amostras para o laboratório de genética, com um pedido de urgência. O que eu esperava receber era um relatório simples. Probabilidade de paternidade, 0%. Isso seria o suficiente para cancelar o casamento. O que eu jamais poderia prever, nem em meus piores pesadelos, era o desdobramento que o destino havia guardado para mim. 2 semanas depois, o envelope pardo, lacrado com fita de alta segurança e marcado como confidencial, foi entregue diretamente na minha mesa. Meus dedos tremeram tanto que quase rasgaram o papel interno. Meus olhos ignoraram as introduções técnicas. E foram direto para as tabelas de marcadores genéticos e para a conclusão no rodapé da página. A exclusão da paternidade do meu filho estava lá, fria e categórica. 0%. Mas o laboratório havia anexado uma nota de observação, que fez o sangue congelar nas minhas veias. O perfil genético do feto apresentava uma correspondência parcial de 25% com o DNA do meu próprio filho. Eles compartilhavam alelos idênticos em marcadores específicos que só poderiam ser explicados por uma coisa. O verdadeiro pai do bebê era um parente de 1º grau do meu filho. Um irmão. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Meu filho era filho único. Meu marido havia falecido há 10 anos. Como aquilo era possível? Uma suspeita antiga, um fantasma que eu havia enterrado no fundo da minha mente há décadas, começou a arranhar a superfície. Meu falecido marido, antes de partirmos, havia trabalhado como diretor técnico em uma das maiores clínicas de reprodução assistida do estado. Ele era um homem charmoso, mas cuja fidelidade sempre foi um terreno nebuloso, que eu preferi não cavar profundamente para a autopreservação. Entrei no sistema antigo da clínica dele, cujo banco de dados eu ainda tinha acesso como acionista herdeira. Cruzei os dados genéticos do feto com os registros de doadores e perfis arquivados daquela época. Após horas de buscas em arquivos digitais protegidos por criptografia antiga, a tela do computador piscou, exibindo a foto e a ficha de um jovem de 26 anos, Mateus, o ex-namorado de Gisele. O homem com quem ela havia terminado de forma repentina, poucas semanas antes de começar a namorar o meu filho. E no topo da ficha de nascimento de Mateus, o nome do doador de material genético que havia gerado aquele rapaz através de uma inseminação artificial privada, realizada fora dos registros oficiais da clínica. O nome do meu falecido marido. Mateus era o filho bastardo do meu ex-marido. O meio-irmão do meu filho. A verdade caiu sobre mim com o peso de uma avalanche. Gisele nunca escolheu o meu filho por amor. E nem por mero acaso. Ela descobriu o passado. Ela sabia que Mateus era filho do falecido médico rico, mas que por ser fruto de um arranjo informal de laboratório, não tinha direito legal à herança. Então ela traçou o plano perfeito. Engravidou do homem que amava, mas usou o irmão legítimo dele para legalizar o golpe, garantir o sobrenome da nossa família. E, eventualmente, herdar a clínica e os bens que pertenciam ao meu filho. Olhei para o documento oficial na minha mão. O casamento estava marcado para dali a 1 mês. Os convites já haviam sido entregues. A igreja estava decorada na mente de Gisele. E o buffet estava pago. Eu tinha em mãos a bomba atômica que destruiria a vida daquela mulher e lavaria a honra do meu filho. Mas eu não ia soltá-la em uma sala de estar comum. Eu queria que o mundo visse quem era Gisele. Eu queria o palco principal.
O dia do casamento finalmente chegou. Eu parecia a imagem perfeita da mãe do noivo. Elegante, serena, com um sorriso discreto nos lábios. Mas por dentro, meu peito era puro gelo e aço. O nó na minha garganta, que havia se formado há meses no escuro da minha clínica, havia sumido, transformado em uma frieza cirúrgica. Na minha bolsa, o peso de uma pasta de couro preta parecia esmagar tudo ao redor. Ali dentro estavam as 3 cópias autenticadas em cartório. O laudo do primeiro ultrassom de 16 semanas com a data real, o teste de DNA forense provando a exclusão de paternidade do meu filho, e a certidão de origem genética que conectava o feto a Mateus, o filho bastardo do meu falecido marido. O checkmate estava pronto. A igreja barroca estava lotada. O cheiro adocicado de lírios e jasmins misturava-se ao perfume caro dos convidados da alta sociedade. Meu filho estava no altar, impecável em seu terno cinza chumbo. Seus olhos brilhavam com uma ansiedade juvenil que me cortava o coração. Quando a marcha nupcial começou a ecoar pelos tubos do órgão, as portas pesadas de madeira se abriram. Gisele entrou. Ela parecia uma visão de pureza angelical, flutuando em um vestido de renda branca, o véu cobrindo parcialmente o rosto. O volume sutil da barriga de quase 7 meses estava perfeitamente acomodado sob o corte imperial do vestido. Ela caminhava com a cabeça erguida, o mesmo sorriso calculated que eu havia aprendido a decifrar. Quando ela passou por mim no banco da frente, nossos olhares se cruzaram por 1 milésimo de segundo. Ela me deu um leve aceno com a cabeça. Um gesto de triunfo silencioso de quem acreditava ter selado o destino da nossa fortuna. Eu permaneci imóvel. Deixei que ela subisse os degraus. Deixei que ela segurasse as mãos do meu filho. Deixei que o padre iniciasse a cerimônia, proferindo as palavras sagradas sobre fidelidade, amor e eternidade. Cada palavra soava como uma piada de extremo mau gosto diante daquela impostora. O ritmo do meu coração era constante, firme. Eu havia treinado a mim mesma para não vacilar. Se alguém aqui presente tem algo a opor contra esta santa união, a voz do padre ecoou pelo sistema de som da igreja, preenchendo cada canto do teto alto. Que fale agora, ou cale-se para sempre. O silêncio litúrgico que se seguiu deveria ser apenas uma formalidade de 2 segundos. Mas eu quebrei o protocolo. A sutil fricção do meu vestido de seda foi o único som audível quando me levantei do primeiro banco. Dei um passo à frente saindo do alinhamento dos convidados. E caminhei em direção ao altar. Senti os murmúrios começarem atrás de mim. Uma onda de sussurros confusos. Meu filho olhou para trás, franzindo o senho, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Mãe? O que você está fazendo? Ele sussurrou, dando meio passo na minha direção. Gisele se virou devagar. A máscara de doçura dela vacilou por uma fração de segundo quando ela viu a pasta de couro preta nas minhas mãos. O olhar dela se fixou nos meus olhos. E pela primeira vez em 4 meses, eu vi o medo genuíno piscar naquelas pupilas frias. Eu tenho algo a opor, disse com a voz clara, projetada sem esforço pela acústica da igreja. Eu não gritei, não chorei. Minha voz tinha o tom cortante de um juiz lendo uma sentença. Eu amo meu filho demais para permitir que ele assine a própria ruína no altar de Deus. Clarice, por favor, o que é isso? Você está passando mal? Gisele tentou intervir, dando um passo à frente, as mãos espalmadas sobre o ventre, em um reflexo puramente defensivo, tentando usar a gravidez como escudo moral diante dos convidados. Meu amor, tire sua mãe dali, ela deve estar confusa. Silêncio, Gisele! Comandei. E a autoridade na minha voz fez a igreja inteira emudecer de imediato. O tempo de você manipular a minha família acabou. Abri a pasta. Tirei a primeira folha e a entreguei diretamente nas mãos trêmulas do meu filho. Esse é o prontuário real do primeiro ultrassom que fiz na Gisele, há 4 meses. Ela alegou estar grávida de 8 semanas. O feto tinha 16. Biologicamente, meu filho, você estava na Europa quando essa criança foi gerada. Esse bebê não tem o seu sangue. O rosto do meu filho perdeu toda a cor. Seus olhos corriam pelas linhas técnicas do documento, pelas imagens impressas que ele conhecia tão bem, mas que agora carregavam datas que destruíam sua realidade. Isso é mentira. Ela está louca. Ela falsificou isso porque nunca gostou de mim. Gisele gritou, a voz subindo de tom, perdendo a compostura refinada. Ela agarrou o braço do meu filho. Amor, olha para mim, você vai acreditar nela. Ou na mãe do seu filho. Há também o teste de DNA com amostras forenses escolhidas na minha clínica. Continuei entregando o segundo documento ao meu filho, ignorando os gritos dela. Paternidade, 0%. Mas o pior não é isso, meu filho. O pior é o terceiro documento. Apontei para Gisele, que agora tremia visivelmente, o suor estragando a maquiagem impecável. O verdadeiro pai dessa criança é o Mateus, ex-namorado dela. E cruzando os dados do banco de dados de fertilidade do seu falecido pai, eu descobri que Mateus é filho biológico dele, gerado por uma inseminação clandestina na década de 90. Gisele engravidou do homem que ela realmente amava. E planejou este casamento com você, para que o filho do Mateus herdasse legalmente os bens e a clínica da nossa família. Ela colocou um irmão contra o outro por dinheiro. Um suspiro coletivo de horror ecoou pela igreja. O escândalo era absoluto. Parentes se levantaram nos bancos, chocados. Meu filho olhou para Gisele, os olhos cheios de lágrimas de pura decepção e nojo. Ele largou as mãos dela como se estivessem queimando. É verdade? A voz dele saiu rasgada. Um fio de voz desolado. É verdade, Gisele? Ela tentou formular uma mentira. Mas os documentos tinham selos notariais, assinaturas de peritos, e o logotipo do laboratório genético forense. Não havia saída. Vendo o tabuleiro desmoronar, a expressão dela mudou de desespero para um ódio puro e destilado. Você é uma velha maldita! Gisele sibilou na minha direção, avançando um passo, mas os padrinhos rapidamente se moveram para contê-la. Você estragou tudo! O casamento está cancelado. Meu filho disse, a voz trêmula de ódio e dor. Ele tirou a flor da lapela, jogou-a no chão do altar e caminhou na minha direção. Gisele foi deixada sozinha no altar, sob os olhares de repulsa de todos os presentes. O buffet de luxo, os convidados, o vestido caro, tudo havia se transformado no cenário da sua humilhação pública, enquanto meu filho me abraçava apertado, chorando o luto de uma mentira de meses. Eu olhei por cima do ombro dele e vi a noiva golpista ser retirada pelos fundos da sacristia, debaixo das vaias da própria família dela, que também fora enganada. Eu havia salvado o meu filho. A dor dele seria imensa nos próximos meses, eu sabia. Mas ele estava livre. 3 meses haviam se passado. O terno cinza chumbo do meu filho havia sido guardado no fundo do armário, substituído por longas noites de conversas na cozinha da minha casa, onde ele, aos poucos, juntava os pedaços do próprio coração. A dor da traição é um hematoma profundo.
Demora a assumir, mas cicatriza. Gisele, por outro lado, não aceitou a derrota em silêncio. Movida pelo desespero de ter o plano bilionário desmascarado, ela tentou uma última jogada desesperada. Entrou com uma ação judicial contra mim, alegando quebra de sigilo médico e difamação pública. Seus advogados exigiam uma indenização astronômica e tentavam, a todo custo, forçar um acordo que garantisse uma pensão vitalícia para o bebê, argumentando que a confusão patrimonial envolvendo o falecido pai do meu filho dava a eles direitos legais. Eu não respondi às provocações na mídia ou nos tribunais. Continuei atendendo meus pacientes, operando, vestindo meu jaleco branco todos os dias. Eu sabia que a biologia mais uma vez daria a palavra final. Na semana passada, o telefone da minha sala tocou. Era o diretor do hospital de caridade da cidade, um antigo colega de faculdade. Gisele havia dado à luz. Complicações na reta final da gestação a levaram a um parto prematuro de emergência no sistema público, já que sua reputação na rede privada havia sido destruída e suas contas estavam congeladas pelo processo de fraude que meu filho, agora respaldado, havia aberto contra ela. Clarice, o diretor disse, com a voz grave. O teste de DNA pós-natal que o juiz ordenou acabou de sair para anexar ao processo de pensão. Você precisa ver isso. Peguei o carro e fui até o hospital. Não por ódio, mas pelo encerramento de um ciclo. Quando entrei no quarto da ala de recuperação, Gisele estava deitada na cama, pálida, com as olheiras profundas de quem finalmente entendera o peso das próprias escolhas. Ao lado dela, em um berço de acrílico, estava o bebê. E sentado na poltrona de acompanhante, de cabeça baixa, estava Mateus, o verdadeiro pai. O filho bastardo do meu ex-marido. Quando Gisele me viu entrar, seus olhos faiscaram com o resto de arrogância que lhe restava. Veio rir de mim, Clarice? Ela sibilou, a voz fraca. Não importa o que você fez na igreja. O DNA provou que o Mateus é filho do seu falecido marido. Esse menino ainda carrega o sangue da sua família. Nós vamos brigar por cada centavo daquela clínica. Olhei para ela. Depois para Mateus. E finalmente para o pequeno recém-nascido. Senti uma profunda pena daquela criança, usada como moeda de troca antes mesmo de respirar sozinha. Tirei do meu bolso o laudo complementar que o diretor havia me entregado minutos antes. Você sempre foi calculista. Gisele, mas a sua ganância fez você cometer um erro médico primário, disse, aproximando-me do pé da cama. Você descobriu que o Mateus era fruto de uma inseminação feita pelo meu ex-marido na década de 90. E sendo um doador, não assume a paternidade. Mateus levantou a cabeça, prestando atenção. Ele apenas assinou como médico responsável pelo procedimento e pelo material. Mas na nossa legislação, e no contrato de confidencialidade, deixa claro que ele é só o doador de material genético. E, consequentemente, esse bebê não tem nenhuma ligação com a nossa família, com a nossa clínica, ou com a nossa fortuna. O papel caiu das mãos de Gisele quando entreguei a cópia a ela. O contrato feito, datado de 1998, era claro. A última mentira que sustentava o golpe dela havia desmoronado. Ela olhou para Mateus, que se levantou em choque. Acabou, Gisele. Eu disse baixinho, ajeitando o meu estetoscópio no pescoço. O processo de danos morais contra mim foi arquivado pelo juiz esta manhã. E a denúncia por tentativa de estelionato e fraude contra o meu filho está seguindo adiante. Virei as costas e caminhei em direção à porta do quarto. Antes de sair, parei por um segundo, sentindo o ar puro dos corredores do hospital. O nó na garganta que me acompanhava há meses havia sumido por completo. Olhei para trás uma última vez. Cuide bem do seu filho. Ele é a única coisa real que sobrou do seu plano. Fechei a porta atrás de mim e para essa loucura.